Olá, boa tarde, né, pessoal? Quem já almoçou é boa tarde, quem ainda não almoçou é bom dia, né, pessoal? Ainda não almocei, né? Porque sempre mais tarde, né? Então, para mim é bom dia. Mas graças a Deus, pessoal, agradecer a vocês por estar visualizando, né, pessoal? Vocês estão acompanhando o pensamento, né? O que eu venho trazendo aqui nos vídeos, os meus pensamentos, pensamento da espiritualidade, né? O que é essa espiritualidade que eu estou trazendo? Então, é até uma pergunta que uma pessoa, né, da minha região onde eu vivo aqui, perguntou, né? Porque ele viu o meu vídeo. E aí disse, não, você é igreja, o que é que você tá fazendo? O que é isso, né? Tá, eu disse, não, eu estou falando sobre espiritualidade, expansão da consciência, né? Ele disse, eu nunca vi sobre essas coisas e tal, não sei o quê. Por que, pessoal? Essas pessoas estão assim, nunca ouviu esses conceitos, pessoal? Porque estão num grupo, ele é evangélico, está num grupo que só está passando uma coisa, mas não entende o que é. Porque ali o que Cristo está passando é uma espiritualidade. E é uma espiritualidade livre. Não é uma espiritualidade com esses dogmas de igreja, de grupo religioso. Não é isso. Isso foi inventado pela Matrix. Entende? Mas está na Bíblia. Eu estou dizendo, eu estou seguindo lá o que Cristo tá ensinando. Os discípulos, estou seguindo essa direção da espiritualidade. Entende? E é por isso que eu estou dizendo, a Bíblia foi até lá, desde esse ensinamento dos apóstolos, de Jesus, foi atrelado à religião aí dominante, né? Igreja Católica, depois os evangélicos. Essas igrejas evangélicas também acham que é dono da Bíblia. O que ele está falando é o que Jesus tá dizendo. Não aceita ser interrogado, aquilo é a verdade deles absoluta. Entende, pessoal? E não é assim com o que eu estou fazendo. Aqui há uma espiritualidade livre, sabe? Aonde a gente vai pensar, tirar verdadeiramente a essência da verdade do que é para nossa consciência. Entende? Porque tudo é para nossa consciência. Entende? E é isso que acontece, que as pessoas não entendem o que eu estou fazendo. Por causa dessa confusão que já foi atrelado a essas religiões. Entende, pessoal? Então, venho esclarecer sobre essa situação aqui para deixar bem claro, principalmente para essas pessoas que estão chegando nova, né? Ou então só assistiu um vídeo meu até, gostou, mas não está entendendo aonde eu vou chegar, o que é que ele está fazendo, qual é o grupo que eu tenho que me firmar, entende? Ainda está assim, não está entendendo. Então, eu preciso esclarecer sobre isso, né? É o meu tema de hoje, que é o tema que eu vou falar hoje, que é o quê? O que é, o que é espiritualidade livre? O que é isso, pessoal? Aí eu faço uma pergunta: por que temos que ter essa visão espiritual? Por que temos que ter essa visão espiritual, da espiritualidade livre? Por quê, pessoal? Entende? É o que a gente vai responder
e vai responder esse meu amigo, né? Vai responder a ele o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu fui designado aqui pela espiritualidade para fazer. Entende? Então, a primeira pergunta é: o que é espiritualidade livre? O que é isso? Entende? É a primeira pergunta que a gente vai responder aqui. Entende? Eu fiz um resumão aqui que vamos ver se conseguimos responder essas perguntas, né, pessoal? Aí ele fala: espiritualidade livre é uma abordagem que valoriza a liberdade individual e o autoconhecimento. Trata-se de uma forma de buscar o transcender sem se prender a dogmas, preceitos e tradição estabelecida. Então, pessoal, o que é que ele fala que é essa espiritualidade livre? É uma abordagem, é o quê? É um pensamento, né, que foi trazido, e principalmente por os apóstolos, pelo Cristo, essa espiritualidade livre, né? Eu vou mostrar aqui na Bíblia também, você vai ver que é o pensamento dos apóstolos de Cristo. Aí ele fala, essa espiritualidade livre é uma abordagem que valoriza o quê? A liberdade individual e o autoconhecimento. Por que ele valoriza a liberdade individual de cada pessoa? Por quê, pessoal? Porque a espiritualidade que eu estou falando aqui é isso. É você se conectar com Deus interior, o qual vai mostrar qual é a sua função aqui nessa realidade. Porque você não está aqui à toa, pessoal. Você está aqui para fazer a finalidade que Deus colocou na sua essência. Então, essa é a liberdade do indivíduo, né? Buscar esse autoconhecimento. Conhecer, então, autoconhecimento é conhecer você e você vai conhecer o que você veio fazer aqui. Entende? Quem que veio para aqui? A sua consciência. A sua consciência agora está aqui, nessa encarnação, nesse corpo, né? Para fazer um propósito aqui, né? Por enquanto. Daqui a pouco você vai partir de novo. o processo que acontece, pessoal. Não tem como escapar disso. Entende? Então ele disse, trata-se de uma forma de buscar o transcender. Então, a pessoa está buscando transcender, está buscando uma conexão com Deus interior dela, né? Sem prender a dogma e preceito ou tradição estabelecida. Então, ela vai procurar essa intimidade com Deus não em grupos que já estão estabelecidos, cheios de dogmas, preceito de homens, sabe? Tem vários grupos religiosos assim. Pensamento do que aquele líder acreditava que é verdade. Às vezes é verdade para ele, mas ele quer colocar aquilo verdade para todo mundo. Entende? Não respeitando essa individualidade, essa liberdade individual da pessoa. De saber que ela se conectar e saber qual é o propósito dela aqui. Entende, pessoal? É isso que é a espiritualidade livre. É longe desses dogmas, preceitos e tradições estabelecidas pelo o grupo religioso, né? Aí ele fala, por isso a espiritualidade livre surge como alternativa a essas limitações. Então, pensaram, essa espiritualidade livre surgiu agora. Houve pessoas que começaram a pensar, não é bem por aí e tal. Começaram a propagar essa liberdade livre. Era o que Cristo e os apóstolos vinham proclamando lá 2000 anos atrás, né? Mas só que tomaram conta aí dos documentos, né, que foram escritos pelos os discípulos, os apóstolos, tomaram conta do documento
E aí disseram que aquela igreja agora é a igreja oficial. Aí vocês têm que entender. Aí outras também não se conformaram com isso. Aí fizeram a sua igreja. Não, a igreja oficial é essa aqui, entende? E aí tá aí agora. Quantas igrejas, quantos grupos tem aí, pessoal, no Brasil e no mundo? Quantas aí? Entende agora? Então, foi pensando nisso que a espiritualidade surgiu como alternativa para essas limitações, porque todos esses grupos religiosos colocam limitações, até no meio que fala sobre espiritualidade, tem grupos com limitações também, pessoal. Não é só os grupos evangélicos, católicos, não. Não é só, não. É grupo também que está falando de espiritualidade, tem limitações também. Então, a espiritualidade livre veio para ser essa alternativa. Aí ele fala, trata-se de uma abordagem que valoriza a liberdade do indivíduo, né? O autoconhecimento e a busca pessoal pela verdade. Então, uma pessoa que está nessa espiritualidade livre, ela está querendo buscar a verdade, ela não está querendo buscar um dogma, um segmento para seguir, não. É uma pessoa que está nessa espiritualidade livre, ela está atrás da essência da verdade. Essa é a motivação dela. Não é entrar em um grupo, aí eu entro em um grupo, aí o grupo diz, aqui você tem que fazer isso é a verdade. Ele aí usa lá a hermenêutica e prega, aí diz que tem que fazer aquilo, não sei o quê. Aí aquilo vai ser imposto para você. Não porque isso está brotando da sua essência de você fazer isso. É uma coisa imposta pelo aquele grupo. Entende? Então, na espiritualidade livre, não é assim. Você vai buscar pessoal pela verdade. Então, você vai buscar essa verdade. Né? Ele fala, nesse sentido, a espiritualidade livre é uma ferramenta poderosa para buscar a transformação da sua vida e encontrar equilíbrio emocional e espiritual. Então, ele fala que essa espiritualidade livre, né? O qual eu estou aqui inserido também nela, né? Essa espiritualidade livre, ele fala que é uma ferramenta, né? Poderosa para buscar a transformação da sua vida, né? E encontrar equilíbrio emocional e espiritual. Então, pessoal, a espiritualidade livre é para quê? É para ver uma transformação em você. Não é o que os grupos religiosos, né? Eles não fazem. Porque eles, às vezes, tem gente em grupo religioso aí que não estão buscando, não estão trabalhando a transformação dele, pessoal. Está preocupado em outra coisa, em ter membro, enquanto arrecador, então ele não está preocupado na pessoa. A pessoa não é o central da transformação dele. Entende? De ele trabalhar para que essa pessoa se conecte com Deus dela. Então, ele está trabalhando para que você fique ali. Se você sair dali, você não tem mais salvação, não está afastado de Deus, tal. Foi por isso que eu encontrei muitos amigos meus aí que estavam falando isso. Não, eu estou afastado de Deus, eu não estou indo mais na igreja, tal, não sei o quê. Entende? Ele concilia o ir na igreja com que ele está conectado com essa espiritualidade. E não necessariamente, porque eu conheci pessoas, já teve aqui, né? Irmão e irmã, que estava há muitos anos dentro da igreja, mas não estava conectado, não estava trabalhando na espiritualidade. Ele não tinha conexão. Entende? Então,
uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode acontecer de que uma pessoa pode estar conectado e pode estar nesse meio aí religioso, né? Mas é bem difícil, pessoal. Então, a espiritualidade livre, ele disse, veio buscar por essa verdade, né? Ele fala, nesse sentido, a espiritualidade livre é uma ferramenta poderosa para buscar a transformação da sua vida, encontrar equilíbrio emocional e espiritual. Então, vai trabalhar você para que você tenha isso, né? Aí ele fala, assim a busca pela espiritualidade é constante na vida humana. Então, todo mundo está buscando essa conexão, pessoal. Entende? Mas as pessoas pensam que para ela ter uma espiritualidade, ela ter uma conexão com esse Deus que a gente não conhece, ela tem que ir para uma igreja. É isso que as pessoas pensam. Então, a espiritualidade livre não. Você pode ter essa conexão porque esse Deus está dentro de você. E é o que Cristo fala. O reino está dentro de vós. Entende? Não é que está lá na igreja, no grupo. É o que essas pessoas desses grupos passam. Que o reino é lá, que está lá, se você está fora. É por isso que muitos dos meus amigos que não estão na igreja agora estão dizendo que está longe de Deus, está afastado. Você entende? Então, por que eles têm essa concepção? Porque foi colocado na cabeça dele que ele só vai se conectar com a espírito se ele estiver lá no grupo. E não é verdade. Isso não tem na Bíblia, isso não é um ensinamento de Cristo. Isso não é ensinamento, entende? Porque ele não sabe o que é essa igreja. Essa igreja não é igreja física. Entende? Essa igreja é para quem? É para sua consciência. Entende? Então é por isso que ele não entende. Então ele fala, independente de crença ou filosofia ou cultura, todos nós buscamos caminho para encontrar sentido em nossa vida, transcender nossas limitações e encontrar felicidade e a paz de espírito. Então, todo mundo está buscando isso. Então, quando uma pessoa ela vai para um grupo religioso, ela está buscando isso, pessoal. Ela está buscando o quê? Encontrar um sentido para a vida dela, né? Ela quer se conectar com Deus, transcender as limitações, os erros dela, as limitações, e encontrar o quê? A felicidade e a paz de espírito. Então, ela pensa que é nesses grupos que ela vai encontrar isso. Mas isso está dentro dela, pessoal. Eu já falei um vídeo aqui. Você não vai encontrar felicidade e a paz aí. Porque a paz que o mundo dá não é como a Cristo vai dar a você. E nem a felicidade. Entende? É isso que acontece. Essas pessoas vão para esses grupos pensando em encontrar isso e vai querendo encontrar essas coisas materiais para satisfazer o desejo dela, e ela não encontra felicidade, não encontra paz, às vezes encontra até uma tribulação, encontra uma dificuldade nesses grupos, encontra que ela fica até com raiva de que Deus não existe. Tem pessoas muito que já saíram de grupo assim, pessoal. Estão nessa situação, estão com essa consciência, nesse pensamento. Entende? Por que aconteceu isso? Então, a espiritualidade livre vai fazer com que você tenha conhecimento a buscar isso, mas essa busca é o autoconhecimento, entende? É interno, é aonde você vai equilibrar suas energias, trabalhar suas energias, trabalhar suas experiências, para você encontrar o quê? Transcender as suas limitações e encontrar a felicidade e a paz de espírito, né? Porque se Cristo está onde? Se Cristo está aí com você. Mas ele está, se está dormindo, a sua consciência está dormindo ainda.
Preciso se conectar, né? Aí ele fala, assim, muitas vezes, essa busca é limitada por dogma e preceito e paradigma que não foram ensinados desde a infância. Então, ele diz que essa busca, né, a gente é limitada, limita a nossa consciência de entender muitas coisas, e isso foi preparado pela Matrix, pessoal. Essas religiões foram preparadas pela Matrix para limitar mesmo. Para que você limitar o quê? Limitar que você não expanda a sua consciência. É por isso que o vários de grupinho aí não vai para outro grupo, fica aqui e ele só fica ali ensinando. Aí aqueles que só tá no ensino na Bíblia, ele não quer que você busque outro ensinamento, ele não quer. Entende? É por isso que meu vídeo aqui, quando eu misturo essas coisas, tanto espirituais como da Bíblia, aí as pessoas ficam assustadas, porque é de grupo evangélico, né? Ele só acredita ali que aquilo que está na Bíblia. Entende? Ele não vai buscar autoconhecimento, porque não é incentivado pelos grupos dele. Então, ele tem a limitação dos dogmas, dos preconceitos e paradigmas, né? Que foram ensinados desde a infância. A gente vai sendo manipulado pela Matrix aí desde a nossa infância. Aí ele fala, isso nos leva a seguir as tradições e práticas religiosas, sem questionar, sem ela sem ela realmente responder às nossas necessidades, anseios espirituais. Então, a gente está seguindo ali, pessoal. Tem gente que está aí no seu grupo, nos seus dogmas, né? Ele vai seguindo ali, fazendo prática e não questiona por que eu estou fazendo isso. Será que é isso mesmo que Deus mandou eu vir fazer? Ela não questiona isso. Sem ela questionar realmente, sem responder às necessidades e o anseio espiritual dela. Entende? Ela disse, nossa, como é que eu posso... Ela não questiona, ela vai fazendo, pessoal. E a pessoa está cega, mas quando uma pessoa vai despertando, ela, por que eu tenho que fazer isso? Isso já é o sintoma do despertar, quando ela entra nesses questionamentos. Entende? É onde vai entrar a espiritualidade livre, né? Aí ele fala, assim a espiritualidade livre é um caminho pessoal para encontrar a verdade, a felicidade e a paz de espírito. Ela se baseia na ideia de que cada um de nós tem uma jornada única e, portanto, precisamos encontrar nosso próprio caminho. Então, encontrar esse caminho que Deus mandou você fazer aqui. Está na sua essência. Então, a espiritualidade livre, por isso que ele fala, é pessoal, para encontrar a verdade. Então, para você encontrar essa verdade, porque isso vai ser uma verdade para a sua vida. Quando você descobrir realmente o que veio fazer aqui, pessoal. Aí você vai encontrar a felicidade e a paz de espírito. Aí você vai encontrar isso. E aí ele fala, ela se baseia, então, a espiritualidade livre se baseia na ideia de cada um de nós ter uma jornada única. Então, pessoal, você não pode ficar em um dogma, aquela religião dizer o que você tem que fazer. É isso que você vai fazer. É por isso que eu estou falando, você não pode ir para adivinhar, você tem que fazer isso. Não, é você que tem que descobrir essa jornada única que Deus colocou na sua essência. E ele fala, e portanto, precisamos encontrar nosso próprio. Então, é uma jornada da pessoa. Por isso que eu não coloco aqui o que é que você tem que fazer. É você que tem.
Eu estou fazendo com que você se conecte com a sua espiritualidade para descobrir isso. É isso que eu estou fazendo. O que é que eu vou fazer agora, Samuel? O que é que eu faço? Não sei, você busca a espiritualidade, a intimidade com esse Deus interior para descobrir qual é a sua jornada aqui nessa terra. Entende? É isso que a espiritualidade livre veio fazer, para que sua consciência descubra, né, o que realmente o propósito de vida que você veio fazer. Entende? É isso que a espiritualidade está fazendo. A espiritualidade livre. Então ele fala, por isso a espiritualidade livre não nega a importância da religiosidade. Ela não nega. Ou tradição. Ela não nega. Por quê? Tem muitas pessoas que encontram, mesmo nesse meio, encontra o caminho dela. Ela se conecta com a espiritualidade. Encontra o que ela tem que fazer, pessoal. Entende? Ela apenas valoriza a liberdade de escolha e de questionamento crítico. Então, a espiritualidade livre, ela o quê? Valoriza a liberdade de escolha de quem? Da consciência. A escolha da consciência de questionar e criticar se aquilo verdadeiramente é o que Deus mandou ela fazer aqui nessa realidade. Entende? A sua consciência precisa entrar. Então, esse é o trabalho aqui da espiritualidade livre. Por isso que eu coloco o que é isso, por que temos que... eu coloquei aqui, por que temos que ter essa visão espiritual? Então, eu estou sempre colocando esses questionamentos para fazer a gente pensar. Entende? A gente não pode ficar sem esse pensamento crítico, a sua consciência, porque aí você está estudando. A sua consciência precisa entrar nesse estudo espiritual. Você sabe, né, que eu falei o que é estudo espiritual, né, pessoal? É o estudo quando a sua consciência começa a ter a reflexão, começa a refletir sobre isso. Aí você está estudando espiritualmente. Entende? Então, aí ele fala que aquele que busca a espiritualidade livre não se amarra a uma doutrina específica, mas sim em um conceito mais amplo de espiritualidade. Então, aquele que busca a espiritualidade livre, ele não se amarra a uma doutrina específica. Ele não se... essa doutrina... ele não se amarra a isso. Não é daqueles que está com a expansão da consciência. Está nessa espiritualidade livre, entende? Ele não se amarra. Porque vai... como é que se diz? Regredir a expansão da consciência dele. Entende? Aí ele fala, mas sim em um conceito mais amplo de espiritual. Então, ele está buscando um conceito mais amplo. É uma pessoa que está com a mente expandida. Ele tem uma visão holística, não uma visão só de uma parte. Entende? Aquele que está buscando a espiritualidade livre é assim. A consciência dele é expandida. Aí ele fala, por isso, para entender a espiritualidade livre, temos que conhecer suas principais características. Então, ele fala que tem as características. Como? Primeiro, a liberdade de escolha. Então, o que vai caracterizar que você está numa espiritualidade livre? A liberdade de escolha. Então, vai caracterizar que você está nessa espiritualidade livre. Ele fala, isso significa que Deus tem um caminho único para cada pessoa, pois ela tem que ser livre para escolher. Então, é o que? Esse liberdade de escolha é isso. É porque você tem
esse caminho único sua da consciência. E não é o caminho igual da outra pessoa. Entende? Aí ele fala, segundo, autoconhecimento. Então, o que vai denotar que uma pessoa está nessa espiritualidade livre? Ela busca o autoconhecimento, ela busca trabalhar o seu pensamento, as suas emoções, né? Ela vai buscando sobre isso, né? Que ela fala que é uma ferramenta mais para encontrar a verdade e a paz de espírito. Então, esse autoconhecimento é uma ferramenta que esse que está na espiritualidade livre, ele está trabalhando a sua emoção, pensamento. É isso que a Bíblia ensina lá, pessoal. Ela está ensinando você isso. A controlar seus pensamentos, suas palavras, suas coisas. É isso que a Bíblia está ensinando. Então, ela está trabalhando a espiritualidade. Entende? Esse autoconhecimento da pessoa. Aí, terceiro, né? Ele fala questionamento crítico. Então, uma coisa que mostra que a pessoa está na espiritualidade livre, ela tem questionamento crítico. Ela não pode ficar sem questionar, pessoal. É por isso que eu mando vocês fazerem pergunta aqui. Eu sinto que tem pessoas que já estão tão doutrinadas por esses grupos religiosos e não questionar nada e não, sabe... porque ela já está doutrinada pelos grupos a não questionar nada. Porque se não se questionar, ela é mandada embora. Você não pode questionar. Você tem que entrar lá e seguir o que está mandando. Se você questionar alguma coisa, você é colocado para fora, para escanteio. Vai ser mandado embora do grupo. Não pode. Então, mas na espiritualidade livre, você tem que fazer esse questionamento, a sua consciência. Né? Que ele fala que é uma reflexão sobre crenças e tradições estabelecidas. São incentivados a investigar a verdade por si mesmo, em vez de aceitar cegamente ideia dos outros. Então, esse questionamento crítico é isso, pessoal. É você o quê? A sua consciência fazer uma reflexão da crença e da tradição estabelecida que tem aí, né? É o que eu faço. Eu trago aqui essas reflexões no meu vídeo. Entende? Para você pensar, a sua consciência começar a questionar. E aí são incentivados a investigar. Então, vocês são incentivados a investigar a verdade por si mesmo. Então, você vai investigar por si mesmo. Não que o pastor falou é verdade. É assim, é? Entende? Às vezes de aceitar cegamente a ideia do outro. Então, você, uma pessoa que está nessa espiritualidade livre, ela não aceita cegamente. Entende? É por isso que eu aceito aqui questionamento, pessoal, do que eu falei aqui. Entende? E isso. Ontem mesmo a irmã colocou vários questionamentos para mim e eu pedi ajuda da espiritualidade para responder. E eu respondi, ela achou, agora entendi verdadeiramente. Entende por quê, pessoal? Ela estava com esse questionamento. Porque ela viu aquele versículo sendo pregado de outra forma pelo líder lá, o pastor. Então, ela entendia, ela tinha um entendimento do versículo de outra forma. Quando ela viu eu falar numa visão espiritual diferente, ela, o que é isso? Entende? Abriu uma luz. Então, ela veio perguntar. Então, pessoal, todas as coisas que eu trago aqui
se você não entendeu, você pode vir perguntar, né? Para ver se você acha uma coerência no que eu estou falando, se eu estou sendo mesmo dirigido pela espiritualidade ou não. Mas o que é que acontece nesse meio religioso, pessoal? Essas pessoas não questionam esse líder religioso. Por quê? Tem medo de que você sair da igreja. Porque ele diz, se você sair da igreja, você está afastado de Deus. É por isso que essas pessoas não questionam. Entende, pessoal? E eu tenho aqui pessoas, às vezes, que ela não entendeu as coisas, mas ela não vem questionar, porque ela já está doutrinada assim, desse modo. Eu entendo ela, mas eu fico incentivando, instigando ela, né? Instigando ela, para que ela pergunte, ela venha perguntar, venha dizer, não, porque isso? Porque quando ela está indo assim, ela está interessada em descobrir mesmo a verdade. A consciência dela está interessada. Então, pessoa que não está interessada a buscar a verdade, ela já tem aquilo como verdade que o pastor falou da igreja dela. Então, ela não vai buscar questionamento. Mas quando ela vê meu vídeo, começa a tocar nela, começa a colocar uma pulga atrás da orelha, ela começa a pensar. Quem começa? A consciência dela começa a refletir. Nossa, eu nunca pensei dessa forma. Ela começa a perceber. E quando ela vai lá ouvir o pastor de novo, ela começa a repetir: será que é assim mesmo? Já começa a entrar em questionamento com o que o pastor lá está falando. Quando isso está acontecendo, é o trabalho ali da espiritualidade livre que está operando em você. Entende? Não tem como, pessoal. Uma pessoa que viu meu vídeo aqui só uma vez, a pulga foi colocada atrás da orelha dela. Essa é para ela despertar, porque ela só está ali naquele conceito pensando que aquilo é verdade, pessoal. Então tem que despertar. Então vai o quê? Vai ter esse questionamento crítico. Uma pessoa que está nessa liberdade crítica, ela tem esse pensamento crítico, entende? Aí ele fala, quarto, abertura a diferente perspectiva. Então, uma pessoa que está nessa espiritualidade, ela tem uma abertura, né, para diferente perspectiva, né? Que ele fala que é o quê? Que é valorizar a diversidade das práticas e culturais. Entende? Então, pessoal, quem está na espiritualidade livre, ele não pode colocar, você tem que fazer assim a meditação, a oração tem que ser nesse horário, você tem que... Isso é dogma, pessoal. É você que tem que ter essa comunhão com o seu Deus, é o que vai dizer na hora que você sentir. Eu senti agora de orar, de meditar, eu senti agora de louvar Deus, eu senti, entende? É uma conexão entre a pessoa, você não tem que se meter, entende? Isso é uma abertura para diferente perspectiva, que é o que? Valorizar a diversidade das práticas. Então, você vai dizer, não, você tem que fazer essa prática é certa. Não é assim, pessoal. É a prática da pessoa onde a pessoa se sente melhor com a espiritualidade dela. Cada um tem seu jeitinho, entende? Cada um tem sua maneira, seu jeito de... e isso tem que ser pela intuição mesmo. Ela sente vontade, me dá uma vontade agora de orar. Ela vai orar, ela vai cantar, ela está com alegria, ela vai cantar, ela vai, sabe? Ela vai meditar. Então, tem que deixar isso pela direção da conexão dela. Não é como um grupo religioso está mandando, você tem que orar a tal hora. É essa posição que você tem que meditar. Se você meditar nessa posição assim, não está certo. Entende? Se você
Tem isso até no meio espiritual, pessoal, que fala sobre essa liberdade livre. Será que é livre mesmo? Eu questiono também. Eu entro lá naquela questionamento crítico. Será que é isso é uma espiritualidade livre mesmo? Se está colocando regras como você tem que fazer, então já saiu da espiritualidade livre. Se coloca regra para a pessoa. Você não está deixando a espiritualidade, o Deus dela, guiar ela. Como é que ela tem que fazer a oração, como ela tem que meditar, qual o horário, né? E tem gente que coloca, até igrejas colocam até horário. Você tem que fazer, se você não fazer, você não fez o seu trabalho. Entende? Coloca. Como pode isso, pessoal? Entende? Na espiritualidade livre, você vai ter uma abertura e diferente perspectiva, né? Que é o quê? Valorizar a diversidade das práticas e de cultura, pessoal. Por quê? Essa liberdade livre, ela pode ser para qualquer cultura. Aquele que culturalmente vai se adaptar à cultura dele. Tem pessoas que vêm com evangelismo, quer fazer com que empurre até a cultura, é assim que tem que fazer. Vem de outra pessoa, de outra cultura, entende? E a espiritualidade livre não vai fazer isso. Ele vai entender como você foi ali, criado ali, a da Matrix, né? A cultura, ele vai entender você. E a espiritualidade livre é essa, é a sua conexão. Então, de acordo com o que você sentir, você vai fazer. Não é uma coisa obrigatória. Entende, pessoal? Entende o que é essa abertura de diferente perspectiva? Então, uma pessoa que está nessa espiritualidade livre, ela tem essa abertura e diferente perspectiva. Entende? Aí que ele fala, por isso existe benefício na espiritualidade livre. Então, por isso que ele diz que existe benefício em você estar trabalhando essa espiritualidade. Para quem busca transformar sua vida, ele fala algumas das principais benefícios que você vai ter em você estar na espiritualidade livre, né? Pensando nessa espiritualidade, que é o quê? Primeiro, maior autenticidade. Então, você é uma pessoa autêntica. Você não vai para um grupo religioso formar uma máscara, né? Para você satisfazer ali o grupo ali. Você vai ser autêntico, né? Você tem maior autenticidade, que é o quê? Que é o caminho espiritual que valoriza a liberdade individual e o autoconhecimento. E é mais fácil encontrar autenticidade e coerência em si mesmo. Então, essa maior autenticidade vai fazer com que você tenha liberdade no caminho individual. Que vai o quê? O autoconhecimento é mais fácil e encontrar o quê? A sua personalidade mesmo, da sua consciência. Você vai ter coerência consigo mesmo. Você não vai estar mentindo para você, como alguns religiosos fazem. Cria alguma máscara para ficar em algum grupo, mas ela está criando uma máscara para satisfazer lá o pastor, as pessoas que estão lá, entende? Não estão sendo autêntico com ela. É isso, é a verdade, pessoal. Tem que ouvir a verdade. Entende? E isso que as pessoas estão fazendo. Mas o quê? Quem está na espiritualidade livre vai ter esse benefício de maior autenticidade. Aí, segundo, maior equilíbrio emocional. Então, você vai ter equilíbrio emocional porque você vai trabalhar
as energias, né? Que ele fala que é buscar o autoconhecimento. Por que você não mexeu aqui, moleque? E o questionamento crítico. Isso pode ajudar a encontrar equilíbrio emocional e lidar melhor com as dificuldades da vida. Então, esse trabalhar do autoconhecimento, né? E você ter essa crítica no que você vai fazendo, você vai buscando o equilíbrio emocional. Entende? E vai lidar melhor com as dificuldades da vida. Quando você tem esse equilíbrio emocional. É o que não acontece com as pessoas, pessoal. Estão no grupo. Eu conheço o meu amigo mesmo, que é músico, que eu toquei com ele. Eu encontrei aqui em cima, aqui na rua, né? Na hora que eu fui na farmácia. E ele está com esse desequilíbrio emocional. E ele é do grupo evangélico. Ele toca lá na igreja. Como é que pode? O grupo lá dele não está fazendo um trabalho para que ele tenha esse equilíbrio emocional. Não está trabalhando a espiritualidade nele. O que é que ele está fazendo lá, pelo amor de Deus? É isso que eu quero saber. Está indo lá para tocar por interesse, é só ali e tal, aí volta para casa e aí tem os problemas da casa, ele não consegue melhorar a visão, não consegue expandir a consciência dele, não melhora, aí não melhora pessoas que estão ao redor dele. O que é que está acontecendo lá, pessoal? Esse é meu questionamento, entende? Não só de grupo evangélico, como de vários grupos religiosos. O que é que vocês estão fazendo? Entende? Aí, terceiro, terceiro, a verdade aqui vai aparecer, pessoal. Terceiro, maior respeito à diversidade. O que é que ele fala que é esse maior respeito à diversidade? Que é ter uma abertura a diferente perspectiva. Então, é aquilo que foi falado lá, né? Isso ajuda a desenvolver maior respeito com o outro. Assim, encontrar uma maior harmonia com o mundo. Então, esse maior respeito à diversidade é que você vai encontrar um equilíbrio pessoal. Você vai entender que o caminho daquela pessoa é diferente do seu. Você vai entender isso. Você não vai julgar a pessoa. Então, você vai entrar em um equilíbrio maior com o mundo. Você vai lidar bem com as pessoas, entende? Você vai ter um desenvolvimento maior respeito com as outras pessoas. É o quê? Esse é o maior respeito à diversidade. Então você vai ter maior respeito, você vai conhecer que o caminho seu é diferente do outro. Entende? Você vai ter esse conhecimento quando você está nessa liberdade, nessa espiritualidade livre, entende? Porque você vai ter uma possibilidade de observar isso. Aí ele fala, por isso existe estratégia para desenvolver espiritualidade livre em sua vida. E ele fala, qual é as práticas estratégicas que a gente vai fazer para desenvolver essa espiritualidade, né? Essa espiritualidade livre tem estratégia, pessoal, tem a prática. Qual é? Meditação, primeira, meditação, prática de gratidão. Então você vai praticar coisas, ser grato, né? Leitura e reflexão. Então, leitura de tudo, pessoal. Leitura não só da Bíblia, mas também de todas as coisas espirituais. Você tem que fazer uma reflexão de tudo para você tirar ali a essência da verdade, entende? E aí você fazer a comparação com o que Cristo disse, com os apóstolos disse. Você tem que fazer essa comparação. É o que eu faço aqui, pessoal, nos meus vídeos. Você entende por que eu estou na prática da espiritualidade livre? Eu estou fazendo isso. Eu não só estou pegando só a Bíblia aqui. Eu estou pegando vários conceitos de vários grupos religiosos
e fazendo a comparação para ver aonde tem verdade. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Você fazer a leitura de livros, e isso acontece muito com os evangélicos, que só fica na Bíblia, né? Que os pastores colocaram na cabeça dele que só tem ali a verdade na Bíblia. Ele não vai buscar em outro livro. Então, tem irmão e irmã aqui que tem se surpreendido com, às vezes, com os conceitos que eu tenho trazido aqui de outro grupo, né? De outro livro, de outra religiosidade. Eu tenho tirado lá um conceito que eu vejo que tem verdade ali, eu tiro e trago aqui e uso e coloco a Bíblia. E tem alguns irmãos que têm surpreendido. Nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa, como é que pode isso? Então, essa é a minha diferença de eu colocar isso. Eu estou procurando um que faça isso aí, pessoal. Mas às vezes eu não estou encontrando aí uma pessoa que grava vídeo assim, que faz essas coisas. É cada um no seu cantinho. Eu entendo, normal. Entende? Mas temos que crescer, pessoal. Entende? Então, aquele que vai desenvolver essa estratégia, ele tem que colocar isso. Leitura e reflexão. Quarto, prática de atividade criativa. Então, é o que, pessoal? Essa prática de atividade criativa? É você ter práticas, fazer caminhada ao ar livre, se você é músico, igual me cantar uma música, né? Uma música para expandir a sua consciência, entende? Fazer práticas que venham enaltecer, crescer a sua autoestima, a sua consciência, entende? Então, são práticas boas que você vai fazer, música, terapia, dança. Às vezes uma dança você vai se sentir melhor, dar uma caminhada no parque, na natureza, respirar o ar puro, caminhar na praia, entende? Então, são práticas, ele está dizendo, prática de atividade criativa. Então, que vai trazer uma criatividade à sua consciência. Você vai se sentir mais inspirado. Quando você canta uma música, dança, você aí depois você se sente mais inspirado, a sua consciência ajuda a sua consciência. Entende? Então, a liberdade livre, a espiritualidade livre faz isso. Essa é uma estratégia boa para desenvolver essa espiritualidade. Entende? Então, eu faço caminhada e eu sou músico, né? Eu toco música que vai me inspirar, entende? Não é qualquer música. Então, eu seleciono o tipo de música que eu vou cantar, né? Não só música, como os cristãos falam, só música religiosa, não. Eu vejo o contexto da música, a vibração da música, tudo isso eu analiso agora, entende? Pelo meu conhecimento que eu tenho agora. Eu separo qual tipo de música. No outro vídeo mesmo, eu gravei uma música aqui eu gravei assim, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Então, é uma música o quê? Que não é uma música, vamos dizer assim, religiosa, mas ela traz uma mensagem, né, que faz parte do crescimento da espiritualidade. Ele está falando que a gente tem que reconhecer a queda e não desanimar. A gente tem que dar a volta por cima. Foi até o vídeo que eu gravei aí sobre... Qual foi o vídeo que eu gravei mesmo? Eu cantei essa música. Eu gravei um vídeo aí que eu gravei um vídeo que foi... resiliência. Foi no vídeo da resiliência. Eu cantei essa música aqui.
Então, eu queria falar que a pessoa tem que ter resiliência, é o quê? É quando a gente dá a volta por cima, né? A gente não deixa que a dificuldade que a gente vive aqui nessa realidade, né? Como é que se diz? Derrube a gente, derrube a nossa fé, a gente não tenha mais esperança na vida, a gente entende? Então, foi por isso que eu cantei essa música. E essa música fala sobre isso, dá a volta por cima, né? E não é uma música religiosa. Não é igual a muitos cristãos, agora é música religiosa que é. Não, é de acordo com a vibração e a mensagem que aquela letra quer passar. Porque você sabe que cada letra tem uma vibração, né, pessoal? Ela vai mexer com o seu sentimento, as suas emoções. Entende? Você tem que ter a preocupação da música que você está ouvindo. Agora eu pergunto, qual é o tipo de música que você está ouvindo aí? Será que vai dar uma vibração para você se tornar mais, ter uma espiritualidade mais elevada? Será? Então, ele fala, o quarto, prática de atividade criativa. É isso, você tem que ter essas práticas. Entende, pessoal? Então, qual é a pergunta que eu coloquei lá? Por que temos que ter essa visão espiritual? Por que, pessoal? Por que temos que ter essa visão espiritual? Porque a visão espiritual da espiritualidade livre faz com que a gente trabalhe o autoconhecimento, né? E tenha maior equilíbrio na nossa vida. Vai fazer mais, Pedro. Essa visão é ampla, não é uma visão só de um dogma, de um grupo religioso. Então, a visão da espiritualidade livre é mais ampla. É por isso que temos que ter essa visão espiritual. É por isso que temos que andar nessa visão da espiritualidade livre. Respondida a pergunta? Entende, pessoal? Agora, depois de responder a pergunta, vamos aqui para a Bíblia agora. A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa espiritualidade livre? Será que a Bíblia fala o que é que Jesus trouxe sobre isso? E o que é que o discípulo fala sobre essa espiritualidade livre? Será que ele fala? Vamos ler aqui, pessoal. João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre, livre. Então, Cristo veio trazer uma espiritualidade livre para você. Livre para quem? Para a sua consciência. Entende? Mas por que vocês estão presos a um bocado de dogma religioso, um bocado de coisas, se Cristo veio libertar a sua consciência? Então, por isso que ele falou, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você está livre, então ele veio trazer uma espiritualidade livre. Mas por que você não se sente livre? Está preso a um dogma, a uma coisa? Por causa da Matrix, fez isso com você. Você tem que sair disso. Aí ele fala que 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então, se você tem um Espírito de Deus, a conexão com o Espírito de Deus, você tem liberdade. Tem liberdade. Então, por que você está preso? Entende? Você está voltando à servidão, a preso, ficar debaixo de doutrina de homem. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Tiago 1, 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei,
não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, o Tiago aqui, o irmão de Jesus, né? Ele fala que o homem, se observar atentamente a lei perfeita, quem é essa lei perfeita? É Cristo. É Cristo que traz a liberdade. Então, quem trouxe a liberdade? Olha lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa lei aqui é a lei de Cristo. Se você observar atentamente, você vai trazer o quê? A liberdade para você, se você está atentamente nessa lei perfeita. Entende? Aí ele fala, e perseverar na prática dessa lei. Então, se você está sendo guiado por essa lei, que é Cristo, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ah, pessoal, você entende que a Bíblia fala da conexão, que é Cristo, que é a lei perfeita? Então, você quer andar perfeitamente? Você tem que estar na conexão com Cristo. O Filho vai ter que vos libertar verdadeiramente. Aí ele quer que a Bíblia fala mais. Gálatas 5, 1. Vamos ler aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Entende, pessoal? A espiritualidade livre que Cristo quer que você pratique. Não se meta mais debaixo de servidão, né? A jugo de servidão. Entende, pessoal? É isso que ele fala aqui. Então, aí ele fala aqui mais o quê? Ele disse, portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Aí ele fala, versículo 2, ouça bem o que eu, Paulo, lhe digo. Nossa, Paulo mesmo, ouça bem o que eu lhe digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada o servirá. Entende, pessoal? Então, por que ele estava falando isso? Porque tinha pessoas ali que estavam dizendo que tinha que circuncidar. Você sabe o que é a circuncisão, né, pessoal? Os judeus, ele praticava o quê? Pratica a circuncisão, que é o quê? É tirar o prepúsculo, aquela pelezinha do pênis do homem. Então, tinha uns que estavam dizendo assim, para você ser verdadeiramente da igreja de Cristo, da religião, você tem que circuncidar. Então, esse é um dogma religioso. E o que é que Paulo fala? Paulo fala, ouça bem que eu, Paulo, lhe digo, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Então, não serve para nada. Você está dizendo que é aquela prática que vai fazer você ter a conexão. Entende? Aí ele fala no 13. No 13, né? Capítulo 5, versículo 13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Então, é a espiritualidade livre. Você foi chamado para a liberdade. Mas ele fala, mas não use a liberdade para a ocasião, a vontade da carne. Pelo contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Então, Cristo libertou a gente para que a gente servisse um ao outro no amor. Libertou quem? A sua consciência. Desses dogmas, dessas coisas. Você é livre, pessoal. Então, para que você vai se meter em escravidão da religião, pessoal? Não se meta. Não se meta debaixo da escravidão de religião. Entende? Você tem que praticar a espiritualidade livre.
é o que o apóstolo Paulo, é o que Cristo estava falando para você. Aí o que é que ele fala mais aqui? 1 Pedro 2,16. Viva com pessoas, como pessoas livres. Então, o apóstolo Paulo, pessoal, o apóstolo Pedro está falando a mesma coisa que Paulo. Viva como uma pessoa livre, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Mas fazer o mal. Viva como servo de Deus, fazendo bem, né? É isso que ele fala, pessoal. Aí o que é que tem mais aqui? Colossenses 2, versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém escravize a filosofia vã enganosa, que se fundamenta na tradição humana e no princípio elementar deste mundo, e não em Cristo. Entende? E não na conexão com Cristo. Então, tenha cuidado, ele manda ter cuidado. Não deixe escravizar você. E tem muitos grupos religiosos que estão escravizando muitas pessoas. Entende? Porque essas pessoas estão ainda dormindo, estão ainda a consciência baixa. Ela é criança ainda, então sempre precisa de alguém para dirigir espiritualmente, né? Precisa crescer para se tornar adulto espiritual, para ninguém dominar você, né? Colocar nenhum fundamento de tradições humanas, né? Nem no princípio elementar deste mundo. Então não ser dirigido pela Matrix, você ser dirigido por Cristo, entende? Aí o que é que ele fala aqui? Lucas 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Entende, pessoal? O Espírito do Senhor, se está sobre uma pessoa, ele vai o quê? Evangelizar os pobres. Não é o que acontece aí, né, pessoal? Muitos, né? Não tem interesse de evangelizar os pobres, né? Sempre tem que ter dinheiro, né? Sempre tem que ter dinheiro nesse meio. E enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos. Então, olha o que é que ele veio fazer, pessoal? Proclamar a libertação dos cativos. Quem é esse cativo? A sua consciência. E restaurar a vista, né, espiritual, para pôr em liberdade o oprimido. Então, que está sendo oprimido por esses grupos religiosos, por essas coisas? E proclamar o ano aceitável do Senhor. Foi isso que Cristo fez, pessoal, né? E ele está fazendo aí, né? Essa espiritualidade livre veio para isso, veio para restaurar, veio para recuperar isso que Cristo estava fazendo com os discípulos lá, mas que foi o quê? Interrompido por esses grupos religiosos, que começou lá pelo primeiro grupo religioso que se denominou como a verdade única, que é a Igreja Católica. Depois vieram os grupos evangélicos, né? Então, essa espiritualidade livre veio para tirar esse pensamento das pessoas religiosas. Não é fácil, né, pessoal? Mas a gente tem que voltar a esse pensamento da espiritualidade livre. Por quê? Cristo libertou de quê? Mas as pessoas estão presas ali. A pessoa até fica questionando, pessoal. Será que eu estou livre mesmo?
Entende? Será que ela é livre? Será que ela está presa a um dogma? Será... Pessoal, se você está preso a matrix religiosa, a um dogma, você tem que fazer, alguém está obrigando você a fazer isso, você está preso a matrix religiosa, você não é liberto, você não está livre. É o engano que só está na sua mente, ele dizendo que você está livre lá. É por isso que tanto ele fala, se você sair da igreja, você perdeu a salvação. Então você não está livre. Poxa, eu não posso... Entende? É isso que acontece com essas pessoas. Mas eu estou aqui, pessoal, dirigido por essa espiritualidade livre para colocar esse conhecimento na sua consciência. Espero que isso vocês entendam sobre isso, né? E não se preocupem aqui com a zoada aqui que está fazendo aqui na casa aqui. Eu espero que você tenha ouvido aqui o que você tem, eu tenho passado aqui, né? Porque tem gente aqui que não respeita nem isso, né, pessoal? Tem o maior de respeito pelas coisas. Principalmente aqueles que estão falando a verdade mesmo, que está doendo no coração, né, pessoal? Então, é isso que acontece com essas pessoas. Mas temos que ter paciência com essas pessoas. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês aí pela paciência, pela visualização. Espero que vocês continuem a prosseguir nessa jornada, né? Nessa espiritualidade livre. Eu espero que agora meu amigo entenda lá qual é o meu propósito aqui. Qual é o meu propósito de vida. O que é que eu estou querendo passar? É o que os apóstolos estavam passando. A espiritualidade livre, entende? Agradecer a vocês, um abraço, porque aqui já começou a confusão. Então, eu vou terminar aqui com vocês. Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!